Boa noite aos irmãos da Igreja Batista Nova Aliança em Taubaté. Nós vamos começar o nosso culto de hoje, orando, logo em seguida aí vou contar com a paciência dos irmãos, que eu vou tentar tocar e cantar um hino que tem a ver com a nossa mensagem. E depois, então, nós pregaremos aí a mensagem. Nós estamos estudando pontos difíceis de serem compreendidos. Hoje o nosso tema é sofrimento, mistério ou ministério? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, queremos agradecer por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado, privilégio de sermos teus filhos, termos a vida eterna. Neste momento, ó Pai, pedimos que o Senhor nos perdoe, nos purifique de toda a injustiça, nos purificando os nossos corações, todo o nosso ser, para podermos falar com o Senhor, ouvir do Senhor, cantar louvores e tudo mais, Senhor, fazendo tudo para a tua honra e glória. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor esteja com cada pessoa que está lidando com essa dificuldade relacionada a essa pandemia, que porventura esteja aí sofrendo com essa enfermidade, ou com suspeita dessa enfermidade. Que o Senhor possa estar repreendendo tudo, Senhor Deus, e restaurando a saúde das pessoas, trazendo-as novamente à normalidade de suas vidas. E a nossa oração é para que aquelas que ainda não se entregaram a Jesus, que possam se entregar a Jesus, tendo assim a vida eterna, Pai. Continua conosco aqui, nos abençoe na pregação da Tua palavra. É o que nós te pedimos, já agradecidos e confiados no nome de Jesus. No nome dele oramos. Amém. Nós estamos transmitindo aqui da nossa casa, então, se você vê um barulho ou outro de carro ou moto passando, e outros barulhos assim, é porque nós estamos na sala da nossa casa, próximo aqui à rua, Tem um hino que ele é baseado em Romanos 8, verso 18, diz assim: os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Um dia o Salvador virá. Eu vou tentar tocar e cantar. Eu estou tentando fazer uma adaptação aqui, mas o importante é a letra desse hino. E eu espero que nós possamos compreender. Não sei porquê ao meu redor eu vejo tanto de sabor. Não posso ver porque a dor, mas um dia eu saberei. Um dia o Salvador virá. Um dia ele esclarecerá. Então a dor me livrará. Um dia eu hei de compreender. Não posso, amor, aprofundar que o Pai levou seu Filho a dar para na cruz me resgatar. Mas um dia eu saberei. Um dia o Salvador virá. Um dia ele esclarecerá. Então da dor me livrará. Um dia eu hei de compreender. Não sei porquê, em luta e dor, eu sendo um pobre pecador, Jesus me ampara com amor. Mas um dia eu saberei.
Salvador virá. Um dia ele esclarecerá, então da dor me livrará. Um dia eu hei de compreender. E você já compreendeu? Ou você está esperando o dia em que o Senhor virá e então assim você compreenderá, né? Porque as pessoas sofrem. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Nós já oramos no início aqui desse culto, né? Mas eu lanço aqui de novo: sofrimento é um mistério ou é um ministério? É um dos mistérios da vida que é difícil de compreender, né? De entender e às vezes de aceitar, é o do sofrimento. E a presença de tanto sofrimento no mundo e na vida dos filhos de Deus apresenta aí grandes problemas, né? Tanto morais quanto éticos. Mesmo para o cristão, há um forte elemento de mistério nas questões do sofrimento. Embora para o Filho de Deus, iluminado, né, seja visto não tanto como um mistério, mas sim como um ministério. O cristão, ele passa a ver que Deus, né, que está acima de tudo, e guia a vida dos seus filhos, ele tem um propósito gracioso, um propósito maravilhoso em tudo isso, em permitir que eles sofram. Então, nesse nosso estudo aqui, né, o nosso tema será o ministério do sofrimento. E nós vamos centralizar aqui em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 6, 7 e 8. E Pedro tem muito a dizer sobre isso aqui, né? E nesses 3 versículos, né, nós temos um resumo do ensino aí acerca do sofrimento. Olha de novo aí os versículos 6, 7 e 8. Só que eu vou ler uma paráfrase aqui desses versículos. No momento, você está temporariamente assediado por todos os tipos de provações e tentações. E isso não é por acaso. Acontece para provar a sua fé, que é infinitamente mais valiosa do que o ouro. E o ouro, como você sabe, embora seja definitivamente perecível, deve ser purificado pelo fogo. Essa prova de sua fé é planejada para trazer-lhe louvor, honra e glória no dia em que Jesus Cristo se revelar. Quem fez essa paráfrase é J.B. Phillips, né, que escreveu isso aí, que é uma paráfrase dos versículos 6, 7 e 8 de 1 Pedro.
E nós vamos extrair daqui o ensino, né, sobre essa questão do sofrimento. E a primeira verdade que vem para as nossas vidas é que na vida de cada crente existem períodos e experiências de sofrimento e provação, né? Eu posso dizer assim que a experiência confirma isso. E a palavra de Deus afirma isso, né? Quando você olha os versículos 6 e 7, tem duas palavras aí que você deve sublinhar. No versículo 6, né? Veja assim, olha. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados, né? Contristados. E aí você vê, ainda no versículo 6, por várias provações. Então, contristados, provações. Isso mostra que o Filho de Deus compartilha dos sofrimentos e provações comuns à humanidade. Não há imunidade só porque somos cristãos. Abra a sua Bíblia, guarda aí, né? 1 Pedro, nós vamos olhar o livro de Jó. Sei que você já conhece aí, mas Jó, capítulo 5, veja o versículo 7, que diz assim, ó. Mas o homem nasce para o enfado, como as faíscas das brasas voam para cima. Veja, interessante, né? Nasce para o enfado, nasce para sofrer, né? Para ficar cansado e tudo mais. Olha o capítulo 14 de Jó também, versículo 1, diz assim: o homem, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação. É um breve tempo e cheio de inquietação. Só que o crente, ele também experimenta sofrimentos e provações porque ele é crente, ele é um cristão. Só por ser cristão, ele já passa um momento difícil. Olha Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10, versículo 25. Diz assim, ó. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Se eles chegaram a chamar até Jesus, né, de Beelzebul, né, criticaram, maltrataram, imagine o que vão fazer conosco. João, capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, veja lá versos 18 e 19, diz assim, ó. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Você sabia disso, que você é odiado? O mundo tem ódio por você. Olha capítulo 16, veja o versículo 33. Ele diz assim, ó. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E nós podemos vencer também, né? Então você terá aflições. Filipenses, capítulo 1, versículo 29, diz assim, ó, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Então, nós sofremos. Né? Se você voltar lá para 1 Pedro, olha agora o capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 e 13. Diz assim, ó, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Então, veja, então não é para estranhar o sofrimento que surge no nosso meio, né? Nós somos coparticipantes aí do sofrimento de Cristo. Salmo 34, eu sei que muitos gostam do Salmo 37, né? Mas nós vamos olhar o Salmo 34.
Salmo 34, olha aí, por favor, versículo 19, diz assim, ó, muitas são as aflições do justo. Tá vendo aí? Não diz que são poucas. Assim, muitas são as aflições do justo. Mas tem um mas aí, olha lá. Mas o Senhor de todas o livra. Então, você tem aflições, sim. Na vida do crente, existem períodos aí e experiências de sofrimento, né? E provação. São muitas, mas o Senhor livra o justo de tudo, né? De todas elas. Essa é a primeira verdade. Você terá provações, sim. Terá sofrimento, sim. Segunda verdade, esses períodos de sofrimento e provação são intermitentes. Eles vêm e eles vão. Olha lá em 1 Pedro, versículo 6, diz assim, ó, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, né? Por pouco tempo. Então, na verdade, aí, né, se eu pensar de um modo geral, refere-se a toda a nossa vida, mas a ideia é como alguém, né, como nós já lemos J.B. Phillips, ele diz assim, ó, no momento que você está temporariamente assediado, ou seja, é por um breve momento, né? E aqui, né, isso é até resultado da misericórdia de Deus, que o sofrimento não repousa de maneira constante sobre nós, em todo o peso, em toda a tristeza, né? Mas é por um breve momento. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, veja o versículo 17, diz assim, ó, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Então ele fala sobre leve e momentânea tribulação, né? Já pensou se fosse durante todo o tempo, todo momento, aquele peso, né? E constante, né? Assim, leve e momentâneo. Então a vida não é feita apenas de sombras, mas também de sol, né? Para quem gosta do sol é uma coisa, eu não sou muito fã, né? Então eu gosto da sombra, mas nem sempre tem sombra, né? E você enfrentará o sol também. Então, o crente, ele enfrenta períodos, né, de sofrimento e provação. Esse período aí, ele é intermitente, ele vem e ele vai. E terceira verdade, esses períodos, né, e experiência, sofrimento e provação têm um propósito. Para o Filho de Deus existe um ministério no sofrimento, né? Veja lá de novo em 1 Pedro, que ele fala assim, olha, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, né? Então, se você olha aqui no versículo, você vê que é algo planejado, né? Tem um tempo no presente, né? Por breve tempo. Pedro não está falando assim que isso é por acaso. Não existe acaso, não existe acidente na vida do cristão, né? Tudo é planejado e tem um propósito. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Eu vou ler o versículo 28. Diz assim, olha, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele diz assim, ó, todas as coisas cooperam. Então, todas as coisas boas cooperam, todas as coisas más, né, ou tristes, de sofrimento, cooperam também. E cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o Romanos 8, 28, nos assegura isso, né? E aí surge uma pergunta, se Deus tem um propósito em permitir o sofrimento na experiência de seus filhos, qual que é esse propósito? Por que Deus permite que você sofra? Por que Deus permite que nós soframos, né? E nós vamos ver aqui algumas razões para isso. Primeiro, para provar a realidade da nossa fé. Olhe lá em 1 Pedro 1,7, que diz assim,
para que uma vez confirmado o valor da vossa fé. Então, veja assim, a nossa fé ela pode ser provada, ela pode ser testada. Deus permite que nós soframos para ver se a nossa fé é genuína, se ela é verdadeira. Vamos comparar Gênesis 22, né? Você pode abrir a sua Bíblia aí em Gênesis, capítulo 22, tá? Abriu aí em Gênesis. Gênesis 22, versículo 1, diz assim, ó: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. E lhe disse: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. E nós sabemos que Deus vai mandar o Abraão pegar o filho dele e sacrificar, né? Pôs Abraão à prova. E nessa situação, abra em Jó, capítulo 13, tá? Vamos ver lá o versículo 15. Deixa eu abrir em Jó aqui. Jó, capítulo 13, versículo 15, diz assim: eis que me matará, já não tenho esperança, contudo defenderei o meu procedimento. Quando você olha nessa situação aqui, né? Jó está jogando uma situação aqui que está defendendo a integridade dele, e ele chega no momento em que ele vai aceitar aquilo que Deus está querendo para a vida dele ali, né? Como Deus queria para Abraão ali, para ver se ele iria colocar o filho lá e sacrificar ou não, se ele teria fé para fazer isso. E Jó, nessa situação também, diz que eu defenderei o meu procedimento. E no versículo 16, também isso será minha salvação, né? Quando nós olhamos assim, nós vemos que Jó não pecou contra Deus quando diz, né, que ele saiu nu do ventre da mãe e tornaria para lá nu também. O Senhor o deu, o Senhor tomou. E ele mostrou ali, né, a fé dele sendo testada. No final nós sabemos que Deus deu tudo em dobro para ele. Mas Jó reconheceu que ele só conhecia Deus e ouviu falar, mas agora ele tinha experimentado uma comunhão com Deus, né? Diferente daquela de só ouvir. E aqui você vê Abraão sendo testado, Jó sendo provado também. Então, no primeiro momento, Deus quer provar a realidade da nossa fé. No segundo momento, Deus quer fortalecer, né? Quando a nossa fé é testada, ela é aprofundada, ela é fortalecida, né? Olha em Marcos, capítulo 4, Evangelho de Marcos, capítulo 4, que eu conferi aqui, versículo 40, diz assim: ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias os traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Mas quando você olha aqui, né, olha quantas pessoas, né, estão sendo trazidas ali até a presença do Senhor, o Senhor curando. E isso vai fortalecendo a fé, né? Mateus 16, Evangelho de Mateus 16, Mateus, no capítulo 15 aqui, 16, versículo 8, diz assim, olha: percebendo Jesus, disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé? Agora a fé é pequena, né? Sobre o pão, sobre o não tendes pão, você olha aqui, então começou, ó, homens de pequena fé. Olha o capítulo 15 de Mateus, versículo 28. Diz assim: então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Ali anteriormente, pequena fé. Grande é a tua fé. Né? Acho que Mateus, deixa eu só conferir aqui, 8, versículo 10, é isso? Deixa eu ver se é isso mesmo. Mateus 8, verso 10, ouvindo, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então, pequena fé, grande fé, não achei fé como esta. Então, você vê que tem graus, né, aí, de fé, digamos assim, né? Atos, capítulo 6, Atos, capítulo 6, versículo 5.
Deixa eu abrir lá em Atos 6, 5. O parecer agradou a toda a comunidade, elegendo Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, homem cheio de fé. Então, eu não sei o tamanho da sua fé, mas eu posso dizer que as provações, elas vêm para fortalecer a nossa fé. Elas também vêm para nos disciplinar, para nos educar. Olha a epístola aos Hebreus, né? Se você puder abrir, capítulo 12, você já conhece. Nós vamos ver versículo 7, Hebreus 12, 7 diz assim: é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não o corrige? Então, correção. Se você olhar capítulo 5 também, versículo 8, é isso. Embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Então, nós aprendemos a obedecer, né, pelas coisas que nós sofremos. E aí eu vou lá para 1 Pedro 4, olhar os versos 17 a 19, diz assim, ó. 1 Pedro 4, 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Sofrendo segundo Deus, né? Deus nos corrige, Deus nos disciplina, Deus nos educa. E, às vezes, essa prova também é para nos humilhar. Às vezes nós ficamos ensoberbecidos, né? E aí Deus precisa quebrar o nosso orgulho, né? Deuteronômio, capítulo 8, Deuteronômio, capítulo 8. Deixa eu procurar aqui, capítulo 7, Deuteronômio, capítulo 8, 2 e 3, assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Veja, o Senhor foi lá, estava humilhando aquele povo, estava ensinando aquele povo como é que eles deveriam se comportar. 2 Coríntios, capítulo 12, 2 Coríntios, capítulo 12, versos 1 a 9, diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo, fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não, porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Às vezes, Deus coloca ali o espinho, né, para nos humilhar, para não permitir que nós, né, venhamos a ser ensoberbecidos, né, nos deixemos levar pela soberba. Também, às vezes, as provações é para nos purificar. Lá em 1 Pedro 1,7 fala sobre aquela purificação ali no fogo, né? Vá lá para o capítulo 4 de 1. Vamos ler o 7 aqui, né? Do capítulo 1, diz assim:
para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Olha agora o capítulo 4, versos 1 e 2. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, tem o propósito de nos purificar. Né? Você passa pelo fogo, o ouro, ele é purificado. Você passa o crente pelo fogo, pela provação, é purificado também. Né? Mas também tem o propósito de nos qualificar para ajudar os outros. Volto para 2 Coríntios. 2 Coríntios, né? Logo no início aqui, o capítulo 1, versos 3 a 7, diz assim, ó: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias, o Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Você passou por aquilo, você pode ajudar o outro. Você passou por aquilo, foi consolado por Deus, aí você vê alguém passando por aquilo, você pode mostrar como Deus consolou você e você consola aquela pessoa também. Né? E mais uma razão, ainda aqui em 2 Coríntios, agora nós vamos ler o capítulo 9, para nos provar, né, a suficiência da graça de Deus, né, para nos fazer até mesmo ter um anseio pelo céu, desejar o céu, né? Olha 2 Coríntios 9, versículo 8, diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Olha agora o capítulo 12, versículo 9, diz assim: Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aí ele diz aqui, a minha graça te basta. Filipenses 1, 23, diz assim, olha, ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Então, você prova, você vê a graça de Deus sobre a sua vida, e você anseia pelo momento quando você vai habitar eternamente com Ele nos céus ali, né? Então, essas são as razões pelas quais Deus trabalha em nossa vida. Mas eu quero compartilhar uma outra verdade com você, é que esses períodos de sofrimento, né, de provações aí, vamos dizer assim, que esses períodos, eles são variados, né? Pedro fala de todos os tipos de provação. Quando chega aqui no versículo 6 de 1 Pedro 1, diz assim, se necessário, sejais contristados por várias provações. Sabe, o sofrimento, ele pode nos afetar fisicamente, na forma de uma doença, uma enfermidade, uma fraqueza aí, né? Pode nos afetar emocionalmente, mentalmente ou espiritualmente. Né? Alguns cristãos sofrem e são testados pela pobreza. Outros pela prosperidade. Alguns assumem uma posição inferior. Outros assumem responsabilidades pesadas. Mas todas as múltiplas provas aí que Deus permite na vida dos seus filhos têm um propósito para que se manifestassem nele as obras de Deus. Para que se manifestassem nele as obras de Deus. Nós passamos por várias provações para que as obras de Deus sejam manifestas em nós. Né? Olha o capítulo 11 aí, de João, verso 40. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que,
Se creres, verás a glória de Deus. Então, as provações são variadas, mas elas têm um propósito, elas são para a glória de Deus. Nós temos que olhar para cima e glorificar a Deus, né? Ampliando um pouquinho mais, esses períodos de sofrimento e provação, às vezes são muito severos. Se você voltar lá e olhar o versículo 7 de 1 Pedro 1, diz assim: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, refinado por fogo. Isso sugere aí, né, a ideia de severidade. Só que pela graça de Deus, né, nenhum teste será tão severo que nós não possamos suportar. Olhem em 1 Coríntios, capítulo 10. Acredito que você já conheça, né, esse versículo aí. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deus não vai permitir que você seja provado além da sua força, mas ele vai dar um livramento, né, de maneira que você suporte aquilo. Então, aqui deixa claro, né, está sendo declarado aí, né, que Deus chama alguns de seus filhos para um ministério especial de sofrimento. Assim como alguns são chamados para o ministério da palavra, ou para o ministério da oração, também existem aqueles que são chamados para glorificar a Deus em um ministério especial de sofrimento. Olha em Atos, capítulo 9. Se você puder olhar aí, versos 15 e 16, olha o que ele diz aí. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Olha o versículo 16 agora, ele diz assim, ó: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Deus mostraria a Paulo quanto importava sofrer pelo nome dele, né? Por isso Ananias foi lá orar. Tive um ministério de sofrimento. Essas provações, né? Aprofundando um pouquinho mais aqui, e sofrimentos que nós experimentamos, elas se relacionam com o futuro. Volte lá em 1 Pedro 1, versículo 7, diz assim, olha: redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, Pedro nos diz aqui que as nossas provações, elas são muito preciosas, porque se nós suportarmos as provações com paciência, elas resultarão em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. Então, isso é algo que nós devemos aceitar pela fé. Olha, 2 Coríntios 4, 2 Coríntios, capítulo 4, veja aí o versículo 17, que diz assim, olha: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Ou seja, um dia nós vamos olhar para trás, vamos olhar para todas as provações, para todos os sofrimentos, nós veremos a razão desses sofrimentos e nós vamos agradecer a Deus por eles. Olhem em João capítulo 13. João capítulo 13, olha aí o versículo 7, diz assim: respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Um dia nós vamos compreender. Agora, nós só podemos agradecer a Deus, né, pela fé. Então, será pelo sentimento, pela vista, né? Mas um dia nós vamos compreender. Olha em Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim: ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus,
Eu estou lendo o 13, desculpe. Bem-aventurado, versículo 12, o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, você será recompensado, né? Vai receber a coroa da vida. E eu gostaria de finalizar isso aqui dizendo para você que o segredo da vitória, né? Paciência e resistência no momento do sofrimento está em uma visão sempre presente do próprio Senhor Jesus. Volta lá para 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, veja o versículo 8, diz assim: porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando você sofre e começa a entender o sofrimento, que isso vai trazer um peso eterno de louvor, de honra e de glória para o Senhor, você começa a olhar para isso de maneira diferente. E você começa a ter aquela paciência necessária, aquela resistência para passar por tudo isso, para chegar lá e apresentar, né, a coroa aos pés do Senhor Jesus Cristo, a coroa que você recebeu. 2 Coríntios 4, de novo, versos 16, 17 e 18, diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Sabe? Nós não devemos nos deter no mistério do sofrimento. Pessoas gastam a vida toda querendo compreender o sofrimento, em vez de aceitar, pela graça de Deus, que é um ministério, né? Que vai redundar em um grande peso, na verdade, um eterno peso de honra, de glória e louvor, né? Você receberá a coroa da vida, e um dia você depositará essa coroa da vida aos pés do Senhor Jesus, para a honra e glória dele. Então, eu queria retomar dizendo para você que na vida do cristão, né, existem períodos de sofrimento, de provação, que são intermitentes, que eles vêm, eles vão, né? Mas eles têm um propósito, né? Para provar a nossa fé, para fortalecer a nossa fé, para nos disciplinar, educar, nos humilhar, né? Nos purificar, para nos preparar, para podermos ajudar os outros, né? Para provar a suficiência da graça de Deus na nossa vida. São momentos variados, às vezes muito severos, mas nós podemos suportar. Deus não vai permitir que seja muito além da nossa capacidade. Esses momentos de sofrimento, eles estão relacionados com o futuro, um dia que o Senhor Jesus vier, e nós vamos compreender a razão de tudo isso, vamos receber ali o eterno peso, né, de louvor, de honra e de glória, através da coroa da vida, nós vamos depositar isso aos pés do Senhor Jesus, para a honra e glória dele. Então, é um ministério. Você pode encarar como um mistério e continuar sofrendo por isso, sem entender, ou você pode entender que Deus tem um propósito nisso, que vai redundar em honra e glória sendo dadas a ele para todo sempre. E você terá a grande alegria de poder ter participado nisso também, ao receber a recompensa lá no céu. Certo? Minha oração é que Deus abençoe você e ajude você a compreender isso aqui. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, somos gratos ao Senhor, que a Tua palavra nos orienta quanto a esses assuntos difíceis de compreender. Nos ajude, Senhor Deus, ilumine o nosso entendimento para entendermos que ao sofrermos, nós possamos entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem.
e elas vão trazer esse eterno peso de glória, né? Nós receberemos a coroa da vida e a depositaremos aos pés do Senhor Jesus para a honra e glória dele. Então, nos ajuda, Senhor Deus, quando passarmos por esses momentos difíceis, que nós possamos olhar não para o presente, mas para o futuro, para o resultado final, a honra e a glória sendo dados ao Senhor Jesus. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. E isso nos ajudará, com certeza, a passarmos por isso, a termos paciência, a resistirmos, a sermos perseverantes e vencermos, Senhor Deus, como o Senhor Jesus um dia venceu também. E é no nome dele que nós oramos, já agradecidos e confiados. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Se Deus permitir, no próximo domingo, vamos continuar tratando dessas coisas difíceis de compreender, mas para as quais a Bíblia tem uma resposta. Amém? Deus abençoe a sua vida.